Especialistas em aviação ainda tentam entender como 6 pessoas conseguiram sobreviver depois de um acidente tão grave. Veja na reportagem de Carlos Delanoy. 4 dias depois do desastre que matou 71 pessoas, já se sabe que pelo menos 4 dos 6 sobreviventes estavam na parte traseira do avião. O médico da CBF contou em entrevista ao repórter Marcos Uchoa, no jornal Hoje, que a aeromoça Ximena Soares e o técnico da aeronave, Erwin Tumiri, usavam cintos de segurança de 4 pontas mais seguros e não ouviram o comandante declarar emergência. Eles ficaram ali atrás daquela, supondo ter os banheiros, que são aquela pequena cozinhinha que eles têm, onde eles ficam sentados naquele, com os cintos amarrados normalmente, porque não houve o anúncio que seria de emergência. Eles simplesmente que ia pousar e eles sentiram que as luzes se apagaram, uma trepidação e um impacto. Mas, na terça-feira, Erwin Tumiri disse aos jornais colombianos que seguiu os protocolos de segurança. Colocou uma mala entre as pernas e ficou na posição fetal, o que é recomendável em acidentes. Ele teve apenas algumas lesões. A partir das informações divulgadas até agora e do relato de especialistas, já é possível entender como foi a queda do avião da Lamia e por que, apesar da força do impacto, 6 pessoas conseguiram sobreviver. Segundos antes de perder contato com a torre de controle, o piloto Miguel Quiroga declarou que estava a 9.000 pés, cerca de 2.700 metros de altitude, sem combustível e sofria uma pane elétrica. A torre de controle informou que ele estava a pelo menos 1.000 pés abaixo da altitude desejada para aquela situação. O morro onde o avião bateu estava a cerca de 8.600 pés. Se eu estiver mais baixo, eu vou percorrer essa distância. Se eu estiver mais alto, eu vou percorrer essa distância. Por que o piloto estava tão baixo? Porque provavelmente ele já entrou em descida quando os motores apagaram lá na órbita. Na minha opinião, ele queria encontrar um lugar para pousar. Especialistas afirmam que o mais provável é que o avião se aproximou dessa área montanhosa de Cerro Gordo, em La Unión, inclinado para a esquerda. Ao bater no alto do morro, o avião perdeu uma das asas e capotou passando para o outro lado da montanha. O avião então desceu morro abaixo, batendo nas árvores que estavam no caminho. E a parte traseira acabou ficando mais preservada, como a gente viu nas imagens do local. É muito importante declarar uma emergência nessas situações para você poder se preparar para um pouso, né? Quanto mais você seguir aqueles procedimentos que o comissário determina, mais chance você vai ter de sobreviver a uma queda ou não se machucar com um pouso de emergência, um pouso mais brusco. Aquela situação, o morro onde o avião bateu estava a cerca de 8.600 pés. Se eu estiver mais baixo, eu vou percorrer essa distância. Se eu estiver mais alto, eu vou percorrer essa distância. Por que o piloto estava tão baixo? Porque provavelmente ele já entrou em descida quando os motores apagaram lá na órbita. Na minha opinião, ele queria encontrar um lugar para pousar. Especialistas afirmam que o mais provável é que o avião foi a queda do avião da Lamia. E por que, apesar da força do impacto, 6 pessoas conseguiram sobreviver. Segundos antes de perder contato com a torre de controle, o piloto Miguel Quiroga declarou que estava a 9.000 pés, cerca de 2.700 metros de altitude, sem combustível e sofria uma pane elétrica. A torre de controle informou que ele estava a pelo menos 1.000 pés abaixo da altitude desejada para pousar, e eles sentiram que as luzes se apagaram, uma trepidação e um impacto. Mas, na terça-feira, Erwin Tumiri disse aos jornais colombianos que seguiu os protocolos de segurança. Colocou uma mala entre as pernas e ficou na posição fetal, o que é recomendável em acidentes. Ele teve apenas algumas lesões. A partir das informações divulgadas até agora e do relato de especialistas, já é possível entender como que a aeromoça Ximena Soares e o técnico da aeronave, Erwin Tumiri, usavam cintos de segurança de 4 pontas mais seguros e não ouviram o comandante declarar emergência. Eles ficaram ali atrás daquela, supondo ter os banheiros, que são aquela pequena cozinhinha que eles têm, onde eles ficam sentados naquele, com os cintos amarrados normalmente, porque não houve o anúncio que seria de emergência. Eles simplesmente que ia... Especialistas em aviação ainda tentam entender
como 6 pessoas conseguiram sobreviver depois de um acidente tão grave. Veja na reportagem de Carlos Delanoy. 4 dias depois do desastre que matou 71 pessoas, já se sabe que pelo menos 4 dos 6 sobreviventes estavam na parte traseira do avião. O médico da CBF contou em entrevista ao repórter Marcos Uchoa, no jornal Hoje, cerca de 8.600 pés. Se eu tiver mais baixo, eu vou percorrer essa distância. Se eu tiver mais alto, eu vou percorrer essa distância. Por que o piloto estava tão baixo? Porque provavelmente ele já entrou em descida quando os motores apagaram lá na órbita. Na minha opinião, ele queria encontrar um lugar para pousar. Especialistas afirmam que o mais provável é que o avião se aproximou dessa área montanhosa de Cerro Gordo, em La Unión, inclinado para a esquerda. Ao bater no alto do morro, o avião perdeu uma das asas e capotou passando para o outro lado da montanha. O avião então desceu morro abaixo, batendo nas árvores que estavam no caminho. E a parte traseira acabou ficando mais preservada, como a gente viu nas imagens do local. É muito importante declarar uma emergência nessas situações para você poder se preparar para um pouso, né? Quanto mais você seguir aqueles procedimentos que o comissário determina... Fria uma pane elétrica. A torre de controle informou que ele estava a pelo menos 1.000 pés abaixo da altitude desejada para pousar. E eles sentiram que as luzes se apagaram, uma trepidação e um impacto. Mas, na terça-feira, Erwin Tumiri disse aos jornais colombianos que seguiu os protocolos de segurança. Colocou uma mala entre as pernas e ficou na posição fetal, o que é recomendável em acidentes. Ele teve apenas algumas lesões. A partir das informações divulgadas até agora e do relato de especialistas, já é possível entender como que a aeromoça Ximena Soares e o técnico da aeronave, Erwin Tumiri, usavam cintos de segurança de 4 pontas mais seguros e não ouviram o comandante declarar emergência. Eles ficaram ali atrás daquela, supondo ter os banheiros, que são aquela pequena cozinhinha que eles têm, onde eles ficam sentados naquele, com os cintos amarrados normalmente, porque não houve o anúncio. Mais chance você vai ter de sobreviver a uma queda ou não se machucar com um pouso de emergência, um pouso mais brusco. Aquela situação, o morro onde o avião bateu estava a cerca de 8.600 pés. Se eu tiver mais baixo, eu vou percorrer essa distância. Se eu tiver mais alto, eu vou percorrer essa distância. Por que o piloto estava tão baixo? Porque provavelmente ele já entrou em descida quando os motores apagaram lá na órbita. Na minha opinião, ele queria encontrar um lugar para pousar. Especialistas afirmam que o mais provável é que o avião... Como foi a queda do avião da Lamia? E por que, apesar da força do impacto, 6 pessoas conseguiram sobreviver? Segundos antes de perder contato com a torre de controle, o piloto Miguel Quiroga declarou que estava a 9.000 pés, cerca de 2.700 metros de altitude, sem combustível e Especialistas em aviação ainda tentam entender como 6 pessoas conseguiram sobreviver depois de um acidente tão grave. Veja na reportagem de Carlos Delanoy. 4 dias depois do desastre que matou 71 pessoas, já se sabe que pelo menos 4 dos 6 sobreviventes estavam na parte traseira do avião. O médico da CBF contou em entrevista ao repórter Marcos Uchoa, no jornal Hoje, que a aeromoça Ximena Soares e o técnico da aeronave, Erwin Tumiri, usavam cintos de segurança de 4 pontas mais seguros e não ouviram o comandante declarar emergência. Eles ficaram ali atrás daquela, supondo ter os banheiros, que são aquela pequena cozinhinha que eles têm, onde eles ficam sentados naquele, com os cintos amarrados normalmente, porque não houve o anúncio que seria de emergência. Eles simplesmente que ia pousar e eles sentiram que as luzes se apagaram, uma trepidação e um impacto. Mas, na terça-feira, Erwin Tumiri disse aos jornais colombianos que seguiu os protocolos de segurança. Colocou uma mala entre as pernas e ficou na posição fetal, o que é recomendável em acidentes. Ele teve apenas algumas lesões. A partir das informações divulgadas até agora e do relato de especialistas, já é possível entender como foi a queda do avião da Lamia. E por que, apesar da força do impacto, 6 pessoas conseguiram sobreviver.
Segundos antes de perder contato com a torre de controle, o piloto Miguel Quiroga declarou que estava a 9.000 pés, cerca de 2.700 metros de altitude, sem combustível e sofria uma pane elétrica. A torre de controle informou que ele estava a pelo menos 1.000 pés abaixo da altitude desejada para aquela situação. O morro onde o avião bateu estava